Fala galerinha, tudo tranquilo? O professor Luciano aqui novamente para dar sequência aos nossos estudos de microservices em Java, certo? Então, sem mais delongas, vamos pegar o nosso cafezinho, né? Peguem seu cafezinho e vamos codar. Muito bem, pessoal, nós já temos então o nosso Product Service funcionando na porta 8000. Então, se estamos aqui, consultar o produto 2, produto 1, ele vai retornar aqui, né, um processo. Ah, deixa eu startar ele, né? Deixa eu dar um start nele aqui, no meu Product Service. E também vou dar um start no meu Currency Service, certo? Vou startar os meus dois principais produtos aqui. O config e o greeting, por enquanto, vamos deixar ele quietinho ali, tá? Nós não vamos utilizar eles nesse momento, beleza? Então vamos lá, deu erro ali agora, vamos tentar novamente. Esperar ele subir, né? Minha máquina está um pouquinho lenta, mas vamos lá. Pessoal, vocês vão ver aqui, ó, que ele vai ficar intercalando entre os dois serviços, tá? Porque está marcado aqui algumas coisas, tá? Então você pode mudar aqui quando você quer ver o console de um específico, vai ter aqui o console do Product Service e do Currency Service, tá ok? Beleza, vamos lá. Então agora o Product Service já está funcionando, né, trazendo os valores, tudo bem certinho. Somente esse campo, Converted Price, que eles não está convertendo, né? Então eu pedi para ele trazer o produto número 1 em reais e ele trouxe o produto número 1, porém o valor ele trouxe em dólar, né? Ele não está fazendo isso. O nosso Currency Service, então, ele está fazendo a parte de conversão. Então, se eu pegar aqui barra Currency, eu vou passar um valor 123, e daí eu digo, quero converter esse valor 123 de dólar para real, né? Daí ele vai fazer essa conversão com base naquele valor, naquela taxa de conversão que está salva no banco, né? Beleza, certo? Até aqui tudo bem, os dois serviços estão funcionando. Então vamos ver o que nós temos de serviços. Nós começamos com o Written Service para relembrar o que é API REST, como é que funciona, os conceitos básicos, né? Nós depois implementamos um config service, né? Que a gente chama também de config service pattern, né? Config server pattern é um padrão de microservices, né? Tu tem um servidor de configurações, centralizar isso no servidor de configurações. Daí nós criamos o nosso currency service, que é a nossa ferramenta de câmbio, e criamos o nosso product service, beleza? Agora, o que vem, pessoal? Imagine o seguinte, ó. Então eu sou o cliente lá, quando falo eu sou o cliente, eu sou uma aplicação web, ou eu sou uma aplicação mobile, ou eu sou alguma coisa que vai consumir as nossas APIs. Eu sou o cliente, eu faço uma requisição, pedindo lá para o localhost 8000, que é o meu product service, no endpoint products, barra 1, ou seja, eu quero o produto número 1, barra BRL. Eu quero o produto número 1, mas eu quero o produto com o valor em reais, com o valor convertido para reais. O que ele vai fazer? Então, essa nossa mensagem vai ser enviada para o Product Service. O meu Product Service vai fazer uma requisição para o meu Postgres. O meu Postgres vai retornar uma entidade, que é a nossa entidade que está salva no banco de dados. Só que essa nossa entidade, ela está salvo em dólares, né? Em dólar. Então, ele vai, pô, mas o cara pediu em real, como é que eu vou fazer isso? Então, eu não posso devolver esse cara aqui. No momento está devolvendo, mas eu não posso. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que guardar essa informação, deixar de ladinho e fazer uma requisição para o nosso currency. Então, o nosso Project Service tem que fazer uma requisição para o nosso currency, passando o valor de 1022,96 dólares, então 1022,96 barra USD, barra BRL, né? BRL. Então, nosso inglês é forte, né? Mas vamos lá. De dólar para real. Então, ele vai fazer uma requisição aqui, o Currency Service. O Currency Service vai solicitar para o banco de dados, perguntando, né? Pô, qual que é o fator de conversão de dólar para real? O nosso banco de dados vai retornar um objeto dizendo a conversão, o fator de conversão de dólar para real é 5,73. Então ele vai fazer o cálculo, isso ele já está fazendo, e vai criar o nosso valor convertido. Então, 5,73, usando o fator de conversão 5,73
para o valor 1022,96, o valor convertido fica 5.861,56 centavos. Ele vai mandar essa informação de volta para o Product Service. O Product Service vai pegar essa informação e vai mudar esse nosso objeto. Basicamente vai adicionar um campo a mais, que é o campo que? Preço convertido, que é o preço que veio lá do nosso Currency Service, correto? É o preço que veio convertido lá. E daí, então, com essa informação completa, ele pode retornar para o nosso cliente a todos os dados, mostrando o ambiente. Então, ele conectou no serviço de produto na porta 8000, o produto conectou no serviço de câmbio na porta 8100. Então, bem certinho. Beleza, pessoal? Então, é isso que nós vamos fazer agora. É fazer esta comunicação aqui entre os dois nossos microservices. Pessoal, aqui cabe o parênteses, tá? Eu vou falar isso em aula, óbvio, mas aqui vou dar um breve parênteses. Existem praticamente duas maneiras, ou as duas principais maneiras de fazer essa comunicação entre microservices. Uma delas é de forma síncrona, utilizando o protocolo HTTP, ou seja, fazendo uma requisição HTTP, fazendo uma requisição REST, que é o que nós vamos estar utilizando. Então, ele vai fazer uma requisição HTTP, vai fazer uma requisição para a nossa API REST. E outra maneira é utilizar um protocolo de mensageria, como a MPQ, né? Então, usar uma mensageria, como RabbitMQ, alguma coisa assim, né? Tem mensagerias da AWS e tudo mais. Tem duas maneiras. Uma delas, a HTTP é síncrona. Ele faz a solicitação e ele vai esperar. Ele não vai fazer mais nada enquanto não retornar a resposta do Currency Service. Ele tem que fazer e receber a resposta. Senão ele vai dar um timeout. A mensageria ele transforma o trabalho de forma assíncrona. Ele faz a requisição e ele continua o trabalho dele quando e fica escutando. Se vier a resposta, pode ser que demore, pode ser que, né, ele não vai ter essa conexão direta. Ele abrir uma conexão, receber tudo bem certinho. Então é um pouco diferente aí, tá? Mas aqui nós vamos estar utilizando o protocolo HTTP, vamos fazer de forma síncrona para essa tipo de comunicação. Os dois têm suas vantagens e suas desvantagens, né? Um promove um maior desacoplamento, porém exige uma maior controle do fluxo e tudo mais, né? Exige de uma mensageria e tudo mais. O outro exige menos complexidade, é mais simples, porém exige um acoplamento maior entre os microservices, né? Então a gente tem que tratar isso aí, depois a gente entra na parte de resiliência e tudo mais. Beleza, mas vamos parar de falar e vamos para o que importa, certo, pessoal? Primeira coisa, tá? Eu vou dar um stop aqui nos meus serviços. Tá? Vou deixar todos eles parados, senão ele fica reiniciando ali e eu não quero fazer isso aí. Então a gente vai ter que fazer, fechar todas as minhas abas abertas aqui, né? E vou ficar aqui com ele. Beleza, vamos lá. O que eu vou fazer, tá, pessoal? Primeira coisa, nós temos várias maneiras de fazer uma requisição REST. Então, o meu Product Service vai ter que fazer uma requisição HTTP para API REST, né? Para o meu Currency Service, ok? Tem várias maneiras, poderia utilizar um REST template ali do próprio Spring que já tem. Mas, para nós ser uma forma mais inteligente, mais organizada, existe um cliente chamado OpenFang. Esse cara, a gente vai utilizar para fazer essas solicitações. Ele se torna de forma mais organizada e ele é totalmente uma programação declarativa, tá? Onde a gente diz o que a gente quer e ele por baixo dos panos ele vai fazer para nós, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos adicionar uma dependência. Então vou abrir o .xml do meu Product Service. Prestem atenção, sempre quando eu for abrir, tem que abrir do serviço específico. Então estou abrindo .xml do meu Product Service. E aqui na parte das dependências, eu posso usar aqui o add Spring Boot Starters. Ah, professor, eu quero colocar de forma manual. Não tem problema. Vai lá, acessa o MVN Repository na internet e coloca o manual. Mas aqui é mais prático, né? Vamos usar a ferramenta a nosso favor. Então, vou ver aqui add Spring Boot Starters. E aqui eu vou procurar uma dependência chamada OpenFang. Então, vou botar aqui OpenFang. Será que não é mais Open? Ah, não, OpenFang, só que está tudo junto. Eu botei espaço antes. Então, Open, então já cuida aí. OpenFang, tá? Por que muda? Às vezes muda a nomenclatura, né? De versões e tudo mais, mas não estava tão mal assim de memória. Spring Cloud Routing,
então roteamento dentro da nuvem e tal, né? O OpenFang. Se eu botar o mouse em cima, ele vai dizer assim, ó, Declarative REST Client, ou seja, cliente REST declarativo, tá? Ou seja, uma programação declarativa, entra no paradigma. OpenFang cria implementações dinâmicas de uma interface declarada com o Spring MVC Annotations e tudo mais, tá? Ele é muito top, é muito fácil de lidar, certo, pessoal? Então a gente vai botar aqui. Vai dar um next aqui, né, pessoal? Ele está um pouquinho mais longo, demorado do que eu imaginava. Ele está fazendo download do nosso Spring Initializer, ele tem que baixar. E ele vai mostrar aqui nessa página, então, a diferença entre os nossos .xml. Opa, deu falha aqui, ó. Failed Download Project Connect Timeout. Acho que deu o tilt aqui na minha rede. Vamos tentar de novo. Next. Opa, agora já foi mais rápido. Ter dado um web bug. Pessoal, se nós olhar aqui, ele vai adicionar algumas coisinhas na nossa dependência, tá? A primeira questão que ele vai adicionar é esse cara aqui, ó. E agora eu quero que vocês cuidem do seguinte, ó. O Spring Cloud Starter OpenFang. As nossas outras dependências que nós temos até agora, a maioria delas são Spring Boot Starter, tá? Esse Spring Boot Starter, ele busca a versão do nosso Spring Boot Parent. Então, tudo que for Spring Boot Starter, ele vai pegar versões compatíveis com esse 3, 4, 5 aqui no meu caso. De vocês pode estar um pouco mais, um pouco menos, tá? Mas ele vai pegar sim. Agora, esse pacote que nós estamos baixando, ele não é Spring Boot Starter, ele é do Spring Cloud Starter, tá? OpenFang. Então, qual que é a versão que ele vai estar utilizando aqui? Ele vai estar utilizando, se você ver, ele vai adicionar aqui dentro de Properties, ele vai adicionar um campo a mais que a gente chama de Spring Cloud Version. Essa propriedade Spring Cloud Version, ele já pega compatível com o nosso Spring Boot Starter. E aqui embaixo ele diz assim, ó, gerenciamento de dependências. Ele vai adicionar que tudo que for Spring Cloud, ele vai buscar dependências batendo com essa Spring Cloud Versions, ok? Então aqui eu vou marcar o .xml e vou dar um finish para ele importar tudo certinho. Ele vai adicionar então aquelas opções aqui embaixo, o Dependency Management, vai adicionar a dependência aqui, né? E vai adicionar a propriedade aqui da versão do nosso Spring Cloud. Por que é bom a gente sempre adicionar pelo Spring Boot Starters? Porque ele já fecha, ele vai verificar essa versão é compatível com a versão do nosso Spring Boot, tudo ele organiza isso aí através do Spring Initialize, beleza? Feito isso, pessoal, nós já podemos utilizar o Fang no nosso projeto. Como é que a gente vai utilizar, tá, pessoal? Vou aqui dentro do Project Service, Source Main Java. Então, eu tenho que criar duas classes aqui, ou melhor, eu tenho que criar uma classe e uma interface. Uma classe vai ser só para nós poder ter o objeto que vai vir de retorno. Então, se nós olhar lá no Currency Service, eu vou pegar aqui no browser que fica mais fácil, ó. Isso aqui é o nosso retorno do Currency Service, esse objeto JSON. É um objeto que tem um atributo ID, um atributo source, um atributo target, conversion rate, converted value e environment. Então, esse cara aqui é o objeto que nós temos. Nós vamos ter que criar uma estrutura para poder receber esse objeto. E uma estrutura para ter objeto é classe, né? Então, nós temos que criar uma classe que vai gerar objetos a partir disso aqui, com essa estrutura. Uma classe com essa estrutura para poder receber esses objetos. Então, aqui no nosso package inicial, nós vamos dar um botão direito, New, Class, e nós vamos criar aqui ó, um subpackage chamado Clients, tá? Que são nossos clientes HTTP, clientes REST. E eu vou criar aqui ó, o Currency Response, que vai ser a resposta do nosso. Então, eu estou no Product Service e vou estar criando uma classe Currency Response, que vai ser a resposta do quê? Do nosso Currency Service. Vou dar um Finish. Ele não é uma entidade, tá, pessoal? Ele é uma entidade lá no Currency Service, totalmente diferente. Aqui ele vai ser uma classe normal. A única coisa que eu tenho que ter os atributos que o meu serviço Currency retorna. Eu poderia ter só um atributo aqui. Ah, eu quero pegar somente o Convert Value. Poderia, ele vai ignorar os outros. Mas nesse caso eu vou pegar todos, tá? Então eu vou pegar lá, private, long ID, private, string, source, private, string target, private double
como é que é? Conversion rate, nosso fator de conversão, private double converted value, o valor convertido, e private string environment. Então, aumentar aqui, opa, deu tilt, Ctrl M aqui, environment, beleza? E agora sim, já tenho os atributos. Se eu quisesse ocultar algum deles, remover algum deles, eu não vou usar o ID, poderia tirar fora no momento que ele iria ignorá-la, tá? Mas vou botar todos só para a gente ver ele funcionando. Vou botar o botão direito, Source, Generate, Getters and Setters, Select All, Generate, beleza? Tá tudo aqui funcionandinho. Tenho já a classe que vai receber os meus objetos do Currency Service, ou seja, quando o Currency Service retornar isso aqui para o Product Service, ele vai jogar dentro do objeto desse tipo aqui, Currency Response. Bom, novamente lá, Response. Dentro aqui do Clients agora, né? Então dentro do meu subpackage Clients, vou criar mais um cara aqui, só que agora vai ser uma interface. Lembra que ele falava que o OpenFang é uma programação declarativa? Assim como o JPA. A gente cria uma interface, diz o que a gente quer e deixa que o Spring, deixa que o Framework se vire em fazer isso aí. É uma programação declarativa. E aqui eu vou criar o Currency Client. Vai ser o nosso cliente, tá? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, tá, pessoal? A gente tem que dizer para o nosso... tem que dizer para o nosso cara que... Opa, cortou um pouquinho, né? Deu umas cortadinhas, mas vamos lá. Então, a gente tem que dizer para ele que esse cara vai ser um cliente Feng. É isso que nós vamos falar, tá? Então, a gente vai dizer assim, ó. @Feng client. Tá lá, ó. Ele vai ser um cliente Feng. E, entre parênteses, a gente vai dizer qual que é, da onde que a gente vai buscar esse cara. Então, primeira coisa, eu vou botar o URL, certo? E aqui eu vou abrir a nossa apresentação para facilitar a nossa vida. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Então, vou ter aqui, ó, vai fazer a requisição, vai para o banco, tá. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa requisição aqui, ó. Então, qual que vai ser a URL? Vai ser http://localhost 8100, certo? 8100 vai ser a nossa URL aqui. Essa vai ser o nosso caminho, certo? Depois o restante é endpoint, beleza? Então, vou botar aqui. O URL é o quê? http://localhost 8100. Beleza? Boto isso daí. E posso dar um name para ele, né? Vou dizer qual que é o serviço que eu vou estar acessando. Currency Service. Vai ser o nome do meu serviço, beleza? Esse name agora ele não vai ter muita funcionalidade. Quando a gente ativar balanceamento de carga, daí sim ele vai ser importante. Assim como o JPA, pessoal, aqui a gente só vai declarar. A gente vai declarar um método que vai retornar um currency response. E o nome do método não importa. Então, vou botar aqui currency, certo? E esse método a gente vai passar como parâmetro alguns valores. Então, lembra lá que a nossa URL, deixa eu voltar aqui para a URL, o que nós passamos, tá? Nós passamos como parâmetro, como path param, o valor que eu quero converter, a moeda de origem e a moeda de destino, certo? Então, vou fazer isso aí lá para o meu, aqui, vou dizer que eu vou passar por parâmetro, por pathParam, então vou botar aqui @pathParam, o mesmo path, perdão, não é path variable, não é esse aqui, tá, pessoal? Não confunda. Perdão, é path variable. A mesma variável de caminho que eu uso lá nos meus controles, eu digo aqui que eu vou passar via path variable um double value. Vou dizer que via path variable eu também vou passar um string source. E via path variable também vou passar um string target, tá? Aqui ponto e vírgula, beleza? Agora falta a gente mapear, beleza? Esse cara aqui vai acessar essa URL e vai passar esses valores como path variable. Mas que tipo de requisição vai ser? Olha lá a nossa apresentação, é uma requisição get. Então a gente vai colocar aqui @getMapping. E olha lá a nossa apresentação. É get para essa URL no endpoint currency
value, source, target. Então, vou botar aqui, entre parênteses, vou botar a nossa URL, barra currency, barra, daí, entre chaves, né, que vai ser o nosso path, value, barra, entre chaves de novo, source, e barra, entre chaves de novo, target. Ou seja, ele vai montar, ele vai pegar isso aqui, localhost 8100, vai colocar o barra currency, e aqui ele vai colocar o que vier como parâmetro, o value, o source e o target, que vão entrar como parâmetro dentro desse nosso método. Isso é uma programação declarativa. Eu estou dizendo o que eu quero fazer, mas não estou dizendo como. Vou deixar para o framework fazer por baixo para mim, beleza? Feito isso, eu posso ir lá na nossa controller, como a gente está com as regras de negócio dentro da controller, não estamos utilizando a camada de regra de negócio, vamos fazer aqui na nossa controladora direto. Deixa eu aumentar aqui, fica melhor de visualizar, né? Bom, além de nós precisarmos um Product Repository, a gente também vai precisar aqui, private final, um Currency Client. A gente vai precisar o cliente. Então, vou botar aqui, Currency Client, o nosso cliente, certo? Então, agora nós temos mais uma dependência, né? Nossa controladora, além de precisar um repositório, vai precisar um currency client para poder conectar lá. E aqui, vocês vão ver que como ele é uma variável final, também ele pede para adicionar aqui no método construtor. Então, eu posso vir aqui com a opção no autocomplete aqui. Tem duas maneiras. Uma delas que ela inicializa o currency client null e a outra que ele recebe como parâmetro de construtor, né? Então, é essa segunda opção aqui. Ele vai receber como um parâmetro no método construtor que vai ser feita a injeção de dependência através do Spring MVC. Beleza? Agora que a gente vem a questão aqui, né, pessoal? Então, a gente vai vir aqui, depois que ele buscou o produto no repositório, no banco de dados, né? Ele buscou lá no nosso banco de dados, ele setou o ambiente, aqui até depois dá para botar mais para baixo, né? Isso aqui ele vai setar um pouquinho diferente. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai buscar agora lá no nosso currency service. Então, o que, que ele vai verificar? Ele vai verificar primeiro se essas duas são iguais. Se são iguais, ou seja, eu pedi em dólar e já está em dólar, eu não preciso buscar lá no meu currency service. Eu já tenho o valor em dólar. Então, vou verificar aqui. Sim, o meu product.currency, getCurrency, que é o valor que está lá, for currency, equals, o que? O target currency, ou seja, se a moeda que ele quer é a mesma que está no meu produto, eu simplesmente faço o que eu já tinha feito. Então, faço aqui, ó. Vou dar um Ctrl X aqui, Ctrl V e set environment, a mesma coisa. Então, isso aqui eu vou fazer aqui, se esse cara for verdadeiro. Agora sim, certo? Até tirar esse comentário que eu tinha. Então, se é igual a currency, eu não preciso buscar lá no currency service, eu já tenho. Então, ele nem precisou fazer essa requisição lá no currency service. Agora, se não, daí ele vai ter que buscar lá para o currency. Bom, beleza, está salvo em dólar e eu quero o valor em real, então tem que buscar lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter, então, currency response, que vai ser a minha resposta. E vou botar aqui, chamar ele de currency mesmo, igual o que? Currency client, meu cliente, ponto get currency. E ele vai fazer uma requisição HTTP. Isso aqui vai fazer a requisição HTTP. Vai vir a resposta, né? Se não, ele vai dar um erro, mas vamos pensar, depois a gente trata a resiliência, mas ele vai vir a resposta. Então aqui ele vai fazer o processo de requisição. Então ele vai fazer esse processo aqui e vai buscar no banco o insert busca, faz a conversão e volta com o converted value. Então agora o próximo passo é adicionar o converted price aqui conforme o converted value que vem lá. Então o que eu vou fazer agora? Product.set converted price da onde? Currency.get converted value, o valor de conversão, certo? E
o meu ambiente. Esse cara aqui eu posso jogar fora, tá? Eu até vou jogar fora. Esse Product Search Environment, tá? Eu vou copiar ele, recortar, melhor dizendo, Ctrl X, vou jogar fora, porque sempre vai pegar esse cara ali, tá? E aqui, então, além de ter essa informação aqui no meu environment, eu vou setar mais o que veio lá do Currency. Então, eu vou botar assim, product.set environment, o que? Meu product.getEnvironment, mais, vou concatenar um espaço mais espaço aqui, né? Um tracinho, né? E mais o que veio do meu currency, currency.getEnvironment. Beleza? Vamos ver se ele vai funcionar? Então vamos lá, dá um Ctrl S aqui, Ctrl M. Agora eu vou iniciar o nosso currency service. Iniciou o nosso currency service. Vou iniciar o nosso product service. Opa, deu um erro aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Parâmetro 1 do construtor. Ah, sim. Boa, boa. Tá vendo que. Vamos olhar o erro. Ele está dizendo aqui, ó. Parâmetro 1 do construtor, Open Product Controller. Ou seja, qual que é o parâmetro 1? Vamos olhar aqui no método construtor. Nós temos o parâmetro 0 e temos o parâmetro 1. Esse parâmetro 1, ele está dizendo que o quê? Ó? Requer um bin, requer um objeto do currency client, que ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Espera aí, professor, mas eu coloquei tudo certinho, o currency client está rodando. Por que não? Porque eu tenho que vir aqui e dizer para o meu Spring Boot que essa aplicação vai ter consultas client. Feng Clients, melhor dizendo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir no meu package inicial do meu product, vou vir aqui no Product Service Application e vou colocar uma anotação aqui, @enable Feng Clients. Eu vou habilitar consultas Feng aqui, tá? Foi por isso que ele não conseguiu montar aquele bin do Currency Client. Ele não estava preparado para isso. Agora sim, ele vai procurar os nossos Feng ali e provavelmente vai funcionar. Beleza? Está startando aqui. Abriu. Ok. Agora vamos fazer a consulta lá novamente. Então, eu vou consultar aqui o produto 1. Ele retornou antes, só que sem converter o valor. E eu quero que ele converta para BRL. Vou dar o Enter. Pode ver que ele vai dar. Agora deu um errinho aqui. Vamos dar uma olhadinha o que ele está trazendo de errado. Ah, faltou passar os valores, os parâmetros, né, pessoal? Eu passei errado os parâmetros. Vocês devem ter percebido isso no meu vídeo, né? Então vamos voltar lá no Open Control. Peço perdão, pessoal. Aqui na hora, Server Port, eu passei como porta. Tá. Por favor, me perdoe. Então voltando aqui no Open Controller, pessoal, o Get Currencies aqui, o que eu tenho que fazer? Tem que passar para ele os parâmetros. Então, vou dizer para ele, o que eu quero converter? Eu quero converter o valor qual? Do meu produto. Então, vou botar product.getPrice. Beleza? Qual que é a minha origem? A minha origem é o que está no produto. Product.getCurrency. E qual que é o meu alvo? Aí sim é o Target Currency. /Target Currency. Tá? Vou dar um Ctrl S aqui. Peço perdão, pessoal, na hora eu só dei um enter ali, e claro, ele não ia se achar, né? Não ia achar aquele BR para BR e tudo mais. Agora vamos tentar novamente. Vou dar um F5 aqui para o produto 1. Ó, agora sim, ó. Então, 1.022,96 em dólares. E para reais ele converteu para esse valor. Claro que aqui ele não está trazendo, mas isso quem vai formatar é o nosso front-end, né? E ele já juntou, ó, Product Service Run importa 8.000, Currency Service Run importa 8.100. Se nós olharmos lá no nosso console, vai ver que no console do
Currency Client, ele busca, e no console do Product, ele busca também. Então, ele está fazendo essas buscas ali, certo? Se eu buscar aqui, eu quero de reais, de o produto 1 mais em dólar. Ele não vai lá no Currency. Por quê? Porque o valor já está em dólar, certo? Eu quero em euro. Vai trazer lá o valor em euro. Beleza, pessoal? Se você quiser, recomendo vocês fazerem um breakpoint aqui e fazer esse teste no modo debug, beleza? Peço desculpas por alguns equívocos ali, esqueci, né? Tem que sempre botar essa anotação aqui e na hora que chamar, passar corretamente os parâmetros que eu quero para o nosso currency. Ok, pessoal? Então, nesse momento, a nossa aplicação já está fazendo esse processo aqui, já está trazendo tudo certinho, já está vendo essa comunicação entre esses dois. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo, um forte abraço.